falar de um assunto preocupante: a poluição das praias, o lixo na orla do Cabo Branco, aqui na capital. Muito lixo pequeno, sabe? Essa minha ideia. Tá, Fica igual pra mim. Já tá limpinho. A beleza natural vem sofrendo bastante. Pessoas que frequentam as praias de João Pessoa nem sempre descartam o lixo em locais adequados. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar mais, né? Um local tão bonito como esse, a praia, que a gente usa, né, que é nosso. É a consciência mesmo, as pessoas têm que se conscientizar. Nossa proposta foi concebida com o objetivo de incentivar a reciclagem de maneira prática, acessível e inovadora, criando uma conexão direta entre conscientização ambiental e participação comunitária. Escolhemos a Praia do Cabo Branco como cenário para a intervenção, considerando sua relevância ecológica e a proximidade com iniciativas sustentáveis promovidas pela eCity, o que torna o local especialmente propício para ações voltadas à preservação do meio ambiente. Essa escolha estratégica reforça a ideia de que espaços públicos podem ser utilizados como laboratórios vivos para a promoção de mudanças de comportamento em prol da sustentabilidade. A ação foi estruturada para abordar tanto a conscientização quanto a prática. Um dos primeiros passos foi a distribuição de panfletos que explicavam detalhadamente a proposta, incluindo os objetivos do projeto, os impactos do descarte inadequado de resíduos e a importância da reciclagem no combate à poluição. Esses materiais não apenas informarão, mas também despertarão o interesse das pessoas ao enfatizar que cada pequena atitude pode contribuir significativamente para a preservação do ecossistema da praia e do entorno. Além da abordagem informativa, decidimos apostar em atividades interativas como ferramenta central de engajamento. A coleta de lixo foi transformada em uma experiência colaborativa, onde participantes foram incentivados a trabalhar juntos de maneira descontraída e divertida. Essa estratégia foi essencial para envolver tanto moradores locais quanto turistas, tornando a ação mais inclusiva e promovendo um senso de responsabilidade compartilhada. A atmosfera leve das atividades combinada com dinâmica de grupo e momentos de celebração dos resultados tornou o processo de aprendizado ambiental mais atrativo e acessível. A intervenção também serviu como um exemplo prático de como iniciativas simples podem ter um impacto significativo. Durante as atividades, destacamos os benefícios da separação correta dos resíduos e mostramos como materiais recicláveis podem ser reaproveitados, reduzindo a quantidade de lixo que chega aos oceanos e aos aterros sanitários. Dessa forma, conseguimos alinhar a conscientização teórica com a prática efetiva, evidenciando os resultados imediatos e mensuráveis das ações realizadas no local. Por fim, nossa proposta foi além de uma simples intervenção. Ela representou um convite para que todos os envolvidos assumissem um papel ativo na preservação ambiental, ao transformar a reciclagem em uma prática acessível e engajante. Conseguimos não apenas incentivar o descarte correto de resíduos, mas também promover uma reflexão coletiva sobre o impacto das ações humanas no meio ambiente. O projeto reafirma as ideias de que a mudança começa com pequenos gestos e que espaços como praia podem se tornar modelos de sustentabilidade quando associados a iniciativas criativas e colaborativas. Bom, iniciamos nossa proposta com a ideia de promover a reciclagem de forma prática e acessível para as praias. A praia selecionada é a Praia do Cabo Branco, mais especificamente o Busto de Tamandaré, que já possui uma forte relação com os projetos ecológicos e sustentáveis realizados pela eCity, o que torna um local ideal para a nossa implementação da nossa ideia, né? Distribuímos panfletos informativos, explicando a nossa tese e os objetivos da nossa ação, também buscando sensibilizar turistas, frequentadores do local, com o descarte correto da reciclagem. Além disso, organizamos coisas interativas com os membros do grupo de C para realizar a coleta de lixo de maneira colaborativa e promovendo a conscientização ambiental de forma mais próxima e participativa. A nossa logo foi escolhida com esse design para deixar com que a gente trabalhe aparentemente, que são reciclagens de garrafa PET e combate à poluição do meio ambiente.
Boa tarde, gente. Meu nome é Mariana, da Conexão Produtiva. E a cor que a gente escolheu foi a cor preta. Ela é uma cor bastante popular e ajudou a gente bastante por conta que ela lembra a poluição. Então, como a gente escolheu esse tema do meio ambiente e tudo mais, foi a cor que ajudou bastante por conta disso. A nossa ODS é o ODS 12, que visa assegurar padrões de consumo e produções sustentáveis e está profundamente ligada à preservação ambiental. Ao promover conscientização sobre o consumo responsável e redução de desperdícios, contribuímos diretamente ao meio ambiente para a saúde do planeta, já que menos recursos naturais são explorados e menos resíduos são descartados de forma inadequada. Nosso projeto compõe esses princípios a incentivar práticas de reciclagem e redução de lixo, especialmente em espaços públicos como praias. Com isso, buscamos não só reduzir o impacto ambiental, mas também limpar a comunidade e adotar hábitos que beneficiem o meio ambiente e garantam sustentabilidade para as próximas gerações. O diário de bordo foi uma demanda importante feita por um professor que a gente colocava todos os nossos projetos em andamento assim. A gente colocava reuniões, as aulas que a gente teve, trabalhos, documentos e registros assim. E tanto nessa demanda que a gente viu a nossa evolução nela com os nossos trabalhos e o nosso trabalho em equipe assim. Árvore de problemas é uma ferramenta que permite compreender profundamente as relações entre causas, problemas centrais e as consequências, funcionando como uma guia para estruturar intervenções eficazes. No caso da poluição ambiental em áreas de lazer, que por exemplo a gente foi na orla, essa abordagem revela a complexidade do problema e evidencia como ele está enraizado tanto em questões comportamentais quanto em deficiências estruturais no nosso país. Agora falando pela primeira parte da árvore dos problemas, já destacado, o problema central identificado é a poluição ambiental, que se manifesta principalmente pelo descarte inadequado de resíduos, abrangendo plásticos, papéis, metais e até orgânicos, deixados de forma negligente em locais públicos. Essa prática resulta em grande parte de falta de conscientização ambiental por parte de nossa população. Muitas pessoas ainda não percebem os impactos de suas ações, ou seja, falta de consciência, e consideram que a responsabilidade pela limpeza e manutenção desses espaços recai exclusivamente sobre o poder público. Além disso, a ausência de campanhas educativas consistentes contribui para perpetuar hábitos prejudiciais, enquanto a infraestrutura insuficiente, como a falta de lixeiras em pontos estratégicos e sistemas de coletas ineficazes, agrava ainda mais o cenário. As consequências dessa realidade são amplas e preocupantes. O acúmulo do lixo tem um impacto direto na infraestrutura urbana, entupindo bueiros e sistemas de escoamento, que frequentemente resultam em alagamentos durante períodos de chuva intensa. Esses alagamentos não apenas causam transtornos imediatos, mas também danificam as áreas de lazer e exigem investimentos recorrentes e reparos. No aspecto estético, a poluição compromete a atratividade dos espaços, como turismos e etc., afastando frequentadores e desvalorizando áreas que poderiam ser pontos de convivência e turismo, como já mencionado. Um ambiente degradado cria uma sensação de abandono, desencorajando o uso desses locais e alimentando um ciclo de negligência. Além disso, há consequências graves para a saúde pública. Os resíduos acumulados funcionam como criadores de vetores de doenças, como mosquitos e os roedores, aumentando assim os riscos para a nossa população. Plásticos e metais, em particular, contribuem para a contaminação do solo e da água, trazendo prejuízos tanto para os ecossistemas quanto para a saúde humana. A fauna local também sofre com os resíduos, especialmente plásticos, que frequentemente são ingeridos por animais, causando danos severos ou até fatais. A nossa flora
por sua vez, é prejudicada pela degradação do solo e pela presença de materiais tóxicos que dificultam sua regeneração natural. Dessa forma, a árvore dos problemas evidencia como as causas do descarte inadequado de resíduos estão diretamente ligadas às consequências que comprometem a funcionalidade, a beleza e a sustentabilidade das nossas áreas. Essa análise é crucial para o planejamento de soluções que não apenas mitigem os sintomas do problema, mas que também ataquem suas raízes. A implementação de campanhas educativas robustas, a melhoria na infraestrutura para o descarte de lixo e a criação de incentivos para a economia circular são alguns dos caminhos que podem reverter esse quadro. Preservar áreas do lazer é um ato que vai além da estética, pois reflete um compromisso com o meio ambiente, a saúde coletiva e a nossa qualidade de vida. No lugar do problema central da nossa árvore, fica a poluição ambiental nas nossas áreas de intervenção, como a Praça da Paz e a Praia de Cabo Branco. Essa poluição é causada pelo descarte inadequado de lixos, que são deixados por aí sem cuidado adequado, e também prejudica bastante a aparência dos espaços. As consequências disso são bem graves. O acúmulo de lixo acaba entupindo sistemas de esgotos e atrapalhando o escoamento da água, causando enchentes, principalmente em épocas de chuvas fortes na nossa região. Além disso, o lixo espalhado, como pitos de cigarro, sacolas plásticas, garrafas PETs e etc., deixa o local feio, desvalorizando esses espaços e fazendo com que assim as pessoas deixem de frequentar esses lugares. Isso prejudica o comércio e o turismo local. O lixo deixado nas praias é muitas vezes levado pelas marés e pelos ventos para dentro do mar, prejudicando assim as vidas marinhas, como tartarugas, peixes e etc., porque eles confundem esses lixos com comida para eles. Isso acaba afetando o ecossistema, porque eles comendo esses lixos, que são praticamente plásticos, quando eles vêm para a mesa da gente, como por exemplo o peixe, a gente acaba ingerindo esses plásticos, queira que não queira. É impossível imaginar a vida de hoje sem plástico. O material já é o terceiro mais utilizado no mundo. Só perde para o aço e o cimento. Versátil, durável, resistente e barato. Por isso tudo, o plástico é tão interessante para a indústria, mas é também altamente agressivo para a natureza, especialmente quando chega aos oceanos. Puxa devagar, tá doendo. O material que quase mata esta tartaruga é o mesmo que ameaça os mares do nosso planeta. Além de se tornar tóxico e poluir as águas, o material acaba ingerido por todas as espécies de animais marinhos. E se espalha. As tartarugas são as vítimas mais visíveis dessa poluição flutuante e submersa. Imagine um departamento de homicídios onde a polícia guarda balas, facas, as provas de um crime. O que a gente vê aqui nesta mesa também são provas de crime, crime ambiental. Em cada saquinho desse tem um material retirado do estômago de tartarugas marinhas encontradas mortas. É impressionante. Algumas morreram só com um pouquinho de plástico. Outras, mais resistentes, ingeriram grandes quantidades. Pelo menos os animais que a gente recebe aqui, então os que já chegam mortos, né, a gente observa, então é raro a gente encontrar um animal que não tenha tido interação com a ingestão de resíduo sólido. Depois de ficarem livres do plástico, as tartarugas retomam o cardápio favorito e esperam meses nos tanques da ONG até poderem enfrentar o perigo novamente. Além disso, a poluição nas praias afeta o turismo e acaba afetando a economia local, pois muita gente precisa do turismo para sobreviver. Aquelas pessoas que vendem
as comidas, o que for na praia, os ambulantes e etc. precisam da economia, que a economia é basicamente feita pelo turismo, né? Você costuma perceber lixo espalhado pela praia? Que tipos de resíduos você encontrou lá? Sim, garrafa PET, garrafa de bebida, embalagens utilizadas, brinquedos, tampas e etc, né? Eu acho que isso polui muito a praia, a orla ali, e fica um clima desagradável para quem tá caminhando ali, né, passando. Para quem vai turistar também, conhecer a praia. Fica um clima desagradável, né, porque querendo ou não, você passa assim, aí pisa numa garrafa. Eu acho, né? E qual seria a melhor forma de engajar as pessoas a preservar o ambiente na nossa praia? Eu acho que divulgando, né, compartilhando em meio de redes sociais, reportagens, cartazes, para conscientizar, né, a galera parar de jogar lixo e fazer o bem e recolher, né, para evitar a poluição. Em resumo, a árvore dos problemas nos ajuda a entender como o descarte errado do lixo está ligado com a poluição, e essa análise é importante para nos ajudar a pensar em formas de melhorar e preservar esses lugares. Lixeira, né, que seria o local correto para esse descarte. A nossa ideia no brainstorm é pegar garrafas plásticas que estão jogadas indevidamente e reutilizar elas, no caso reciclar, e fazer lixeiras com essas garrafas plásticas e espalhar elas por esses locais que são jogados esses lixos indevidamente, no caso em praças, em praias, que as lixeiras são muito dispersas e acaba que, por conta dessa dispersão muito grande das lixeiras, a maioria dos banhistas que vêm visitar as praias acabam jogando os lixos no meio da praia e acabam poluindo a areia da praia. Então a gente vai querer fazer essas garrafas plásticas e espalhar por toda a praia, para que os banhistas possam ter um lugar para jogar o lixo e não ficar esse acúmulo de lixo indevido na areia da praia. Outra ideia também que a gente estava implementando no nosso brainstorming é fazer um mutirão de limpeza. No caso, organizar um mutirão para fazer a limpeza nas praias e tirar esses resíduos que são jogados indevidamente. Fazer um mutirão chamando os professores, chamando os alunos, chamando até os próprios banhistas que estão dispostos a nos ajudar aqui na praia para fazer essa limpeza. Outra ideia também muito importante que a gente estava querendo fazer é fazer cartazes, seja de papelão, realmente pegar, por exemplo, os papelões que estão jogados pela praia e reciclar eles para fazer cartazes, tanto divulgando esse mutirão que a gente quer fazer de limpeza e também fazendo frases ou ideias sustentáveis para a gente diminuir esse descarte nas praias. Então a gente faria esses banners e espalharia pela praia, colaria perto dos quiosques e espalharia para os banhistas para a gente querer passar essa ideia sustentável e ajudar na limpeza das praias. A última ideia que nós tivemos para o nosso brainstorming é criar uma campanha virtual com auxílio de IAs, para responder às dúvidas dos banhistas, dos professores, dos alunos que tiverem dúvida no assunto e, por exemplo, se por acaso estiverem andando assim pela praia e encontrarem algum material sendo descartado indevidamente, como garrafas PET, plásticos, etc., eles poderiam usar essa campanha virtual, no caso a IA, para tirar essas dúvidas e saber, por exemplo, que local correto eu posso descartar, que tipo de material eu posso fazer com o uso daquela garrafa PET, no caso reciclar. E o meio que a gente usaria para divulgar essas ideias que nós temos é criar QR Codes e distribuir para banhistas, professores, alunos que estiverem interessados no assunto, para que eles pudessem escanear e dos próprios celulares deles tirar essas dúvidas, por exemplo. E as principais vantagens dessas 3 ideias que eu falei é que elas são ideias simples, mas também são ideias baratas, que a gente vai usar principalmente materiais recicláveis, então o custo para fazer essas ideias eles são bem pequenos, então não temos essa dificuldade, por exemplo, de questão financeira. E outra coisa muito importante é que essas ideias a gente faz mutirões, né? E esses mutirões, no caso, vão reunir bastante pessoas que acabam lutando por uma mesma causa, né? No caso de ajudar a retirar essa poluição, esses lixos jogados indevidamente. E principalmente a gente vai usar meios bem atuais, né? No caso, o uso de IA, o uso de QR Codes, que já estão familiarizados com muitas pessoas e acabam ajudando e facilitando esse meio da gente fazer essas ajudas. E essas vantagens são muito boas por causa disso, né? Essas ideias que estamos fazendo
elas são ideias bem promissoras, porque elas são ideias simples que não precisam de um alto custo financeiro. Então, por conta disso, empresas, ONGs ou até mesmo governos que estariam dispostos a nos ajudar não precisariam necessariamente colocar todo esse dinheiro para nos ajudar, o que faria com que mais pessoas pudessem nos ajudar, porque não precisariam necessariamente de uma grande condição para isso. E também, com o uso das redes sociais, a gente poderia divulgar muito mais essa campanha por meio do Instagram, grupos em outras redes sociais, TikTok, WhatsApp. E por meio dessa divulgação, poderíamos acabar abrangendo muito mais o nicho e tendo a ajuda, por exemplo, de muito mais outras pessoas, não necessariamente aqui na cidade, a ajuda de pessoas que poderiam mandar doações de outros lugares por meio do Pix, e até mesmo em uma grande escala poderíamos encorajar e motivar outras pessoas em nível nacional, aqui mesmo no Brasil, em outras cidades próximas aqui, ou até mesmo em níveis internacionais, no caso, se essa divulgação fosse muito abrangente. E um dos principais problemas que podemos enfrentar, no caso as ameaças, é que mesmo que essa parte financeira seja pequena, não precisamos de todo esse apoio, querendo ou não, algumas ideias que nós planejamos fazer, precisamos de um custo financeiro, mesmo que seja baixo. E outro problema muito grande que nós podemos enfrentar é por conta de locais que nós podemos usar, porque mesmo que a maioria dos locais que nós vamos usar para fazer essa coleta sejam públicos, pode acontecer de nós recebermos algum tipo de restrição de alguma pessoa que está responsável pelo local. E principalmente pode acontecer de algumas pessoas que porventura no começo possam se incentivar a fazer esse projeto junto conosco, até o final do projeto pode não ter a mesma iniciativa que teve e acabar somente atrasando ou fazendo no que não apoie como ela estava fazendo desde o começo.